A paz do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos aquietar a nossa alma e nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nos instruir, para nos ensinar. Que fica em 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 40. Mas vamos primeiro abrir o nosso coração. Vamos aquietar a nossa alma e deixar Deus conduzir a nossa vida. Vamos orar aos céus para que o Senhor venha abrindo as janelas do céu sobre nossas vidas, venha derramando a Tua paz, a Sua graça e que nós possamos estar em plena comunhão com o Senhor, não apenas ouvindo, mas sendo instruídos para seguir os Seus passos, para fazer a Sua obra, a Sua vontade. Amém. Oremos. Senhor, Deus, Pai amado, Senhor, nós entramos na Tua presença neste momento. Senhor, venha aquietar a nossa alma. Toca, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Pai, estamos aqui para Te agradecer por todos os Teus feitos, pelos Teus cuidados. Senhor, obrigado por cuidar de nós, da nossa casa. Senhor, muito obrigado por nos dar livramentos, tantos quantos nós não vemos e não imaginamos. Quão grande é o Seu amor para conosco. Pai, abençoa, Senhor, cada lar, cada pessoa que ora comigo neste momento. Senhor, nós intercedemos, Pai, pela Tua igreja, que somos nós, Senhor. Pai, que nós possa viver um novo tempo, um novo avivamento. Levanta, Senhor, pessoas novas, pessoas sedentas, Pai, da Tua palavra. Senhor, tira toda a mancha, Pai, que foi colocada, pregada pelas religiosidades, Senhor. Que nós possa voltar ao primeiro amor, que nós possa voltar, Senhor, a beber água da fonte, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo Teus seguidores, assim como o Senhor Jesus convidou os Seus apóstolos, que nós também possamos receber esse convite e seguir os passos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nos ensina, Senhor, a orar da maneira que Te agrada. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra. Tira-nos, ó Pai, do comodismo, Senhor. O mundo está enfrentando uma barreira muito difícil, Senhor. Um vírus aonde ninguém sabe a cura, mas nós sabemos que tudo está no Teu controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos colher frutos, Pai, dessa dificuldade, que nós possamos Te dar graças, Te dar glória, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações, pois é necessário que nós passemos por determinadas circunstâncias para que nós venhamos crescer na fé, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Senhor, que nós coloque em mente que a nossa vida, a nossa trajetória, ela é difícil, ela é cheia de espinhos, porque nós estamos rumo à vitória, à morada eterna, à Nova Jerusalém, que está preparada nos céus, aonde o Senhor nos preparou lugar para que juntos nós possamos estar do nosso Senhor. Pai, lava as nossas vestes. O Senhor Jesus já morreu naquela cruz para nos salvar e nos libertar. Que nós tenhamos consciência disso, Senhor, que nós somos pecadores, mas não somos salvos por mérito nosso. Nós somos salvos pela graça. É de graça que temos o direito de entrar na morada eterna. Senhor, que nós possamos, Senhor, usar as armas espirituais e não desviar da Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que enquanto aqui nesta terra estivermos, passaremos por momentos difíceis, mas em todos somos mais que vencedores, porque o Senhor está conosco. Nenhum de nós queríamos passar por enfermidades, lutas, mas muitas vezes é necessário. Quando olhamos para a palavra, nós vemos
pessoas como Jó, que nada fez e mesmo assim foi provado, mas em tudo ele deu graças, ele não murmurou contra ti, Senhor. Dai-nos, Senhor, essa fé inabalável, que nós possamos te glorificar o teu santo nome, Senhor, em todas as situações. Senhor, abençoa cada família, Pai, que ora comigo. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, toda pessoa que exerce autoridade neste país, mesmo aqueles, Senhor, que estão sendo marionetes nas mãos de Satanás. Quando o Senhor manda, até o inferno tem que obedecer, Senhor. Pai, que toda a armadilha tramada no mundo das trevas venha sendo revelada em plena luz. Senhor, muda nossa história. Pai, nesse tempo nós clamamos a Ti pelo Teu socorro. A nação brasileira já foi entregue em Tuas mãos. Eu creio que o Senhor está trabalhando, o Senhor está moldando, mas toda moldura, ela precisa ser ajustada. E para ser ajustada, muitas vezes causam um certo desconforto ou alguma dor, mas Pai, que nós possa entender que o Senhor está trabalhando em nosso meio, que a nossa nação nunca mais será a mesma, que nós não nos preocupe com os temores que rondam a nossa vida, porque maior é o Deus da glória que está conosco do que vírus, bactérias, doenças incuráveis. O nosso Senhor é o médico dos médicos, a Ele toda honra e toda glória. Nós confiamos em Ti, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, dai-nos direção. Nos ajuda, dai-nos a revelação da palavra, o que o Senhor tem para falar conosco, e que nós possamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes, não praticando doutrinas religiosas, mas praticando a Tua palavra, que vem diretamente do trono de Deus. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem outra língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não é errado a gente ver uma pessoa falando em línguas, tendo doutrina, sendo doutrinado, fazendo tudo corretamente, tendo o dom de revelação, tendo pessoas que interpretem as línguas. Mas o Senhor diz para que seja feito para edificação. Não adianta ser manifesto um dom e as pessoas que precisam ser edificadas, que precisam beber água da fonte, não entendam o que está acontecendo. Se alguém falar em outra língua, faça isso, pois, 2, ou quando muito 3, um de cada vez, e haja um intérprete. Não adianta todos estarem ali falando em línguas, muitas pessoas, falando, e as pessoas sedentas da palavra não entenderem nada. Então o Senhor, Ele quer ordem quando nós cultuarmos a Ele. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ore com você e com Deus. Não precisa ficar falando em línguas alto, porque as outras pessoas não entendem e elas não estão sendo edificadas, porque elas não estão entendendo nada. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros julguem, e os outros fiquem atentos. Nós precisamos muito analisar as lideranças religiosas, se o que elas estão falando realmente está na palavra, se não está sendo distorcida. Eu já vi muitos pregadores falando algo totalmente contrário da palavra, como eu já vi falar sobre um texto da Bíblia onde não estava naquele capítulo ou naquele salmo, era um salmo antes. Então, a gente tem que ficar atento, a gente precisa ouvir, meditar,
mas não ficar no comodismo. Nós precisamos buscar a verdade. Fulano, ciclano falou de uma palavra, eu quero ver onde que está essa palavra, eu vou pesquisar e eu vou meditar nessa palavra, o Senhor vai me instruir, o Senhor vai revelar a sua palavra. Todas as pessoas podem receber a revelação do Espírito Santo, basta nós buscar e não ficar só recebendo o que as pessoas têm para oferecer. Muitos são usados por Deus e falam verdadeiramente o que está na palavra, mas em nosso meio há lobos devoradores, e é contra esses que nós precisamos julgar. É esse que nós precisamos buscar a verdade e não ficar recebendo toda a informação como se ela fosse a única verdade. Nós temos que ir na palavra, não procurar em doutrinas, histórias religiosas. Nós precisamos confirmar na palavra se aquilo é de Deus ou não. O 30. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Não fique 2 ou 3 pessoas falando. Se uma pessoa está recebendo revelação de Deus, deixa ela entregar a revelação de Deus. Precisa estar tudo em perfeita ordem para que todos entendam o que Deus está fazendo naquele momento. O 31. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam consolados. Um de cada vez para que todos entendam o que Deus está falando, a mensagem que Deus está mandando através de seus profetas, e todos sejam consolados, sejam edificados e conheçam esse Deus e queiram crescer mais na fé. 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele quer paz, Ele quer ordem, para que todos entendam e sejam edificados sobre o que Deus tem para falar com o seu povo. Estejam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aqui nós precisamos orar, porque olhando mais para dentro das igrejas, a gente vê que existe muita disputa de cargo. Quem vive nesse meio sabe que é um querendo furar o olho do outro. Então, a gente sabe que a criação do ser humano, primeiro Deus criou Adão, depois a Eva. Então, a mulher ela precisa saber quando deve falar e quando deve se calar, porque a mulher sábia ela edifica o seu lar, a mulher sábia ela edifica por onde ela for, mas há momentos em que a mulher precisa ficar calada e se sujeitar ao que Deus está propondo naquele momento, em quem Deus está usando para entregar uma mensagem, na perfeita ordem, como ordena a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Quando a mulher ela não tem conhecimento, então que ela também não atrapalhe o culto do Senhor. Que ela saiba, isso a gente precisa orar, a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Que o Senhor nos dê instrução de como agir no nosso lar, como agir na igreja, como nós podemos ser a igreja do Senhor, levar a mensagem, como nós podemos fazer a diferença. Nós temos que estar o tempo todo dizendo: Senhor, me instrui. Senhor, me ensina a ser uma mulher sábia. Senhor, me ajuda a ser uma mulher sábia para edificar o meu lar. Que eu saiba ser uma mulher próspera. Aí no momento certo, quando nós sentir de fazer algo para o Senhor, nós não estaremos fazendo para a vergonha do Senhor, mas para que o Senhor venha a ser exaltado através de nossas vidas. 36. Porventura, a palavra de Deus teve origem em vós? Ou ela veio somente para vós? Se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. As pessoas que se julgam ser espirituais ou profetas,
elas precisam reconhecer primeiro de tudo que as coisas que o Senhor nos escreveu são mandamentos, e todo mandamento ele deve ser cumprido. Saiu da palavra, saiu da ordem que o Senhor está deixando para nós, já não é mais Deus que está habitando naquele lugar, naquele culto, não está sendo para o Senhor, ele não está se agradando, porque o Senhor não é Deus de confusão. Se alguém, porém, ignora isso, deve também ser ignorado. Ou seja, Deus, ele ignora aquela pessoa que ignora os seus ensinamentos, ignora tudo que o Senhor vem pedindo para que a igreja faça, achando que é dono da verdade. Então o Senhor também irá ignorar. O Senhor não estará no meio dessas pessoas que trazem confusão, trazem desordem e não edificam a igreja. Muito pelo contrário, colocam dúvidas e afastam as pessoas do verdadeiro caminho, da verdadeira religião, que é a palavra do Senhor. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais ou falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Existem pessoas que ficam horrorizadas quando vê alguém tremendo na unção do Senhor. Daniel, quando viu o anjo do Senhor, ele tremeu, ele caiu aos pés do anjo no Velho Testamento, que para mim, representado ali, eu creio que era o próprio Senhor Jesus, porque Apocalipse revela como o Senhor Jesus, qual é a fisionomia do Senhor Jesus, qual é a fisionomia dos anjos. Então, diante do que é celestial, o que é terreno, ele é abalável, ele fica abalado. A pessoa ela sente tremor diante da unção, diante da presença do Senhor. Fazer tudo com decência, que nós possa pensar que nós precisamos ter vergonha de fazer algo que entristeça o Senhor. Nós temos que estar sempre orando e vigiando. Isso serve para que a gente, quando a gente for falar do Senhor, que a gente faça tudo em perfeita ordem. E algumas lideranças famosas, a palavra diz que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem. Nós temos que observar, não lançar pedras, mas nós temos que orar e vigiar, porque muitos estão sendo enganados, achando que a unção de Deus está se derramando naqueles lugares, naqueles templos, mas não, o Senhor ele já desistiu de estar naqueles lugares por causa da profanação, da desordem. Porque hoje em dia, muitas pessoas buscam mais a profecia, querem ouvir recados para amanhã ou para a situação que está passando. A maior revelação ou profecia está na palavra, basta nós nos colocar na presença do Senhor e o Senhor vem revelando para nós. O Senhor não faz nada sem revelar. Então Ele nos mostra, Ele nos acalma. Quando nós estivermos passando por um vale, Ele está juntinho de nós, nos dando a paz, o conforto e a segurança que nós precisamos. Então que nós possa orar e vigiar e ver quantos lobos estão no meio das ovelhas e que nós não venhamos ser enganados, mas a única maneira que a gente tem de não ser enganados é buscando a palavra, é ver como Deus age no meio da sua igreja, é ver como o Senhor, Ele quer que nós venhamos aumentando a nossa fé, como que Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. O Senhor, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a cuidar da nossa casa, cuidar dos filhos, do esposo, da esposa. Ele nos ensina como nos portar no nosso trabalho. O Senhor nos ensina que nós devemos ser gratos em todas as situações, sejam elas boas ou não, porque em tudo Deus tem algo para nos ensinar. Existem pessoas que o Senhor quer resgatar, que estão perdidos no mundo, e o Senhor nos leva, muitas vezes, na beira de um abismo, para que nós possamos ter contato com essas pessoas e poder dizer para elas que Deus é bom,
e Ele vai mudar a história delas. Mesmo às vezes nós estando num vale de lágrimas, a gente pode se levantar e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fiquemos na paz e na graça do Senhor Jesus.